Olá pessoal, sou a Jaqueline, esse é o canal Estante Alado. Já estou de volta para fazer um dos vídeos mais aguardados do ano, que são os melhores livros do ano de 2017, melhores leituras que eu fiz em 2017. Em 2017 eu li 102 livros, bastante livros mesmo, e eu fiz até uma enquete no Instagram, porque estava dando 20 melhores livros, e eu perguntei se as pessoas achavam que poderia fazer, ou então eu enxugasse essa lista. A maioria das pessoas que votaram para eu deixar do jeito que estava, e poucas pessoas falaram para eu enxugar a lista, mas eu realmente achei que estava um pouco exagerada, e eu cortei 4 livros aí, cortei uma gordurinha aí dessa lista. Então tem 16 livros, é bastante coisa, mas eu não consegui, ou infelizmente ou felizmente, né, consegui tirar alguma coisa aí, porque eu li muita coisa boa. Muitos livros 5 estrelas, muitos favoritados, enfim. Então eu vou começar para não ficar muito grande. E um dos livros preferidos, com certeza, eu já tinha mostrado lá naquela tag dos 50%, que era Cartas Extraordinárias, livro incrível. Eu acho que todo mundo deveria ler. Tem cartas incríveis, cartas de escritores, Dickens, Roald Dahl. Tem a última carta da Virginia Woolf, tem cartas de ex-escravos para os seus ex-donos, né? E cartas incríveis do sobrinho do Hitler, criticando Hitler para o presidente dos Estados Unidos, querendo participar da guerra por meio dos Estados Unidos. Enfim, coisas incríveis. Teve cartas aqui que eu ri demais, cartas muito divertidas. Algumas cartas, assim, eu achei assim que foram até bobas, mas a maioria das cartas eu gostei, e é um livro recomendadíssimo. Eu descobri que eu gosto de livros de cartas. Por falar em livros de cartas, um dos livros, assim, pra vida também, que eu li e amei foi o Correspondências de 1838 a 1880, do Dostoiévski. Livro incrível. Quem gosta de literatura russa, quem gosta do Dostoiévski, quem gosta de escrita, que escreve, né, escritores, enfim, ou aspirantes a escritor, né, deveria ler esse livro. É muito bom, muito, muito bom. Aqui vai falar sobre um período que ele esteve na Rússia, que ele foi preso, depois que ele foi exilado. Ele fala sobre vários escritores, ele lia muito, ele escrevia por dinheiro muitas vezes, precisava saldar dívidas, aí ele tinha esses probleminhas com dinheiro. Algumas vezes ele tinha problema com epilepsia, ele era epilético. E ele escrevia carta pro irmão, para amigos. Gente, é muito bom, muito bom. Eu fiz um vídeo só pra ele, explicando direitinho, assim, muita coisa. Foi um dos melhores vídeos que eu fiz aqui no canal, com certeza. Vou deixar linkado aqui, vou deixar aqui nos cards também. Mas não deixe de assistir, ou então não deixe de ler esse livro. É um livro pouco falado, que tem 80 cartas. Imperdível, imperdível mesmo. Agora, um outro livro que eu gostei muito, muito, muito foi o livro Os Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo. Esse livro aqui vai contar a história do Gilliatt. O Gilliatt começa aqui de uma forma tão tímida. Ele era um rapaz meio retraído, não se socializava, e ele começa muito tímido na história, mas ele ganha uma proporção na história. O Victor Hugo, ele tem algumas digressões, né? Então ele começa contando a vida do Gilliatt, mas ele dá uma pausa para falar sobre outros personagens que também são muito enriquecedores. E lá pro final o Gilliatt aparece, e gente, que final é esse? Eu falei no vídeo que eu fiz que eu não sabia se eu amava ou se eu odiava. Eu vou deixar linkado aqui embaixo também. Nesse vídeo eu não falei só dele, mas o primeiro livro que eu falo é desse livro aqui, então vou deixar linkado aqui pra quem quiser conferir. Muito, muito bom. E não contentando com um Victor Hugo, eu li 2. Eu li O Homem que Ri, do Victor Hugo, claro. E, gente, outro livro que me ganhou. Esse livro aqui vai contar a história do Gwynplaine. O Gwynplaine, ele teve um problema quando ele era criança. Alguns compraticos, que eram pessoas que pegavam crianças e deformavam o rosto para servir de espetáculo circense, né? Deformou o rosto do Gwynplaine e fez com que ele risse pro resto da vida. Ficava sorrindo com uma figura assim horrível, né? E ele foi motivo de chacota muitas vezes, mas ele não tinha como mudar isso. Então isso acompanhou a vida dele em todo o período. O Gwynplaine também aparece bem timidamente no começo do livro, e é outro personagem que ganha uma proporção incrível também. Amei. Depois eu assisti o filme de cinema mudo, incrível. Inclusive a capa é do filme dos anos, não sei se foi dos anos 20 ou dos anos 30, eu acho que foi dos anos 20.
E o Gwynplaine, que era esse ator aqui que fez o personagem, ele caracterizou tão bem que o autor do Batman criou o Coringa por causa dele. Muito bom, gente. Leia o livro, também tem link aqui embaixo, vou deixar aqui. E tem o link, nesse vídeo tem o link do filme também pra quem quiser assistir, tá bom? E aí eu li esse livro também, que é outro clássico, assim, incrível. A Cabana do Pai Tomás, da Harriet Stowell. Tem outro nome aqui que eu não sei falar. E a Harriet, ela era uma abolicionista. E nos Estados Unidos já estava aquela comoção, algumas pessoas contra a escravidão, falando que aquilo não era natural. Então quando a Harriet escreveu isso aqui, que ela colocou muita coisa do que ela vivenciou, que ela viu, né, que ela presenciou, na verdade, né, alguns escravos, o sofrimento e tudo, esse livro aqui foi o estopim para acontecer a Guerra Civil Americana, né? O sul dos Estados Unidos já não suportava mais esse regime escravocrata e até o Abraham Lincoln cumprimentou ela, uma pequena mulher que fez um grande estardalhaço, que foi o estopim da Guerra Civil Americana. Muito bom, aqui vai falar a história do Pai Tomás. O Pai Tomás muitas vezes é retratado de forma muito passiva, ele era um religioso, né, um cristão fervoroso, muito tranquilo, mas ele passou por várias casas, vários donos, né, e aí o livro retrata um pouco isso. Eu achei o livro emocionante. Como eu disse, muitas pessoas criticaram, né, a postura do Pai Tomás, que ele era muito passivo, mas quando você lê a história você entende, e eu amei esse livro, e por isso ele está no vídeo de melhores do ano, melhores leituras do ano. E um outro livro que eu gostei muito, foi um dos primeiros livros que eu li no ano de 2017, em janeiro, foi A Sangue Frio, do Truman Capote. Aqui vai contar a história de uma família, 4 pessoas que foram brutalmente assassinadas por 2 meliantes, né? Eles mataram essas pessoas assim a troco de praticamente nada. Aqui a história é uma não ficção, mas foi escrita de forma romanceada. O Truman Capote, ele traçou o perfil psicológico desses assassinos. E, gente, muito bom, muito bom. Uma história que aconteceu no final dos anos 50, mas que ganhou comoção lá nos Estados Unidos. Aconteceu, acho que no estado do Kansas. Eu acho que é isso, a cidade, né? Eu não sei direito, mas foi lá. E muito bom, muito bom. Imperdível também, outra leitura que eu gostei muito de fazer. Um outro livro, assim, que, assim, eu não tenho nem palavras pra falar, que é Uma Confissão, do Lev Tolstói. Esse livro aqui me ganhou porque aqui o Tolstói, ele está com 51 anos, já era um autor consagrado, escreveu Ana Karenina, escreveu Guerra e Paz. Então ele era renomado, ele tinha status, ele tinha dinheiro, ele frequentava a alta sociedade da Rússia. Então, assim, tinha uma família estruturada, não precisava de dinheiro, ele já tinha uma condição financeira boa, mas ele vivia conflitos de existência, que a gente vê muito existencialismo, né? Ele tinha aqueles conflitos, qual é o sentido da vida, o que eu estou fazendo aqui, não, sabe? Era muito conflito na cabeça dele, ele teve pensamentos suicidas nessa época, e aqui ele vai contar um pouco disso. Gente, eu li Ana Karenina e eu sei o quanto Levin, o Dostoiévski imprimiu o Levin na vida dele. O Dostoiévski, desculpa, o Tolstói, ele retratou a vida dele no Levin. Com certeza, quem leu Ana Karenina e depois lê isso, percebe a semelhança dos dois personagens. No livro que eu li chama Levin, eu não sei, parece ter uma outra tradução aí que ele tem um outro nome, mas no que eu li chama Levin. Muito bom, muito bom. Também tem vídeo só pra ele, um vídeo que eu gostei muito de fazer também. Vou deixar linkado aqui, tá? Muito bom. Agora, sabe aquela leitura que te abraça e te acolhe, te aquece? É esse livro, gente. Transplante de Menina, da Tatiana Belink. A Tatiana Belink era uma escritora de livros infantis, né? Mas eu conheci esse livro aqui, que é o livro de memórias que conta a vida dela. Ela nasceu na Rússia e com 10 anos os pais dela decidiram vir para o Brasil, porque a condição na Rússia não estava boa. E ela chega aqui no Brasil com a família e tem aquele choque cultural, aquela diferença, né, de clima, de tudo. Um país
praticamente exótico, porque eles não conheciam nada sobre o Brasil. E ela então retrata, fala um pouquinho das memórias dela lá na Rússia, como era a vida lá, né? O clima era neve, muito frio. Chega no Brasil, um país quente. Aí ela fala um pouco sobre a chegada no Rio de Janeiro, isso no final dos anos 20 para os anos 30, e ela conta das belezas do Rio de Janeiro e depois como foi o período de adaptação em São Paulo. Gente, muito bom. É uma pena que poucas pessoas falam desse livro, mas é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler. É uma gostosura, é uma deliciosa leitura. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, não perca tempo, leia. Muito bom mesmo. Aí, eu li um outro livro assim que também mexeu muito comigo, que chama A Rosa Branca, da Inge Scholl. Aqui vai contar a história de jovens alemães que foram contra o regime nazista e eles deram a cara a tapa pra ir contra, né? Porque aquilo era um crime ser contra o nazismo na Alemanha, né? Eram condenados à pena de morte, mas eles foram à frente, distribuíam panfletos demonstrando a sua indignação. E aqui a Inger vai contar a história dos dois irmãos dela, que é o Hans e eu esqueci o nome da menina, mas os dois pagaram caro por isso, e outras pessoas também. O livro também tem fotos. Aqui tem na hora que a gente quer, sempre quando eu quero mostrar a foto eu não consigo. Mas enfim, vai contar a história dos irmãos dela e outras pessoas, outros jovens que também foram contra o nazismo e eles pagaram caro com a própria vida. Muito bom. Também é outro livro que deve ser amplamente divulgado porque é muito bom. E ainda nessa linha aí de Segunda Guerra, eu li Nazistas Entre Nós, do Marcus Gutermann, a trajetória dos oficiais de Hitler depois da guerra. Alguns oficiais de Hitler carrasco que mataram milhões de pessoas, milhões de judeus e fizeram atrocidades, conseguiram fugir da Alemanha para fugir do tribunal de Nuremberg, e muitos deles veio parar na América do Sul, Argentina, Paraguai, Bolívia e Brasil. E aqui o escritor vai falar um pouco sobre a vida desses nazistas vivendo entre nós tranquilamente, como se fossem pessoas normais, que não fizeram nada, que têm um passado limpo, mas tinha um passado muito sujo. Então tinha aquela caçada às bruxas de procurar esses nazistas. Aí ele fala sobre 3 nazistas que moraram aqui no Brasil. Gente, tem relatos horrorosos desses nazistas, mas eles viviam tranquilamente. E eu gostei muito de conhecer esse livro. Recomendo, um livrão mesmo. E um outro livro também que me ganhou assim foi Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Esse livro, gente, é um livro seco, né? Vai contar a história da família do Fabiano, ele, a esposa, os 2 filhos e a cachorrinha Baleia, que vivem na seca, no sertão, aquela vida difícil, sofrida, que tem que mudar de casa para conseguir uma vida melhor. E, gente, é só sofrimento nessa história, mas ao mesmo tempo é de uma poesia. Eu achei, assim, uma das escritas mais incríveis, assim, que eu li no ano de 2017, e eu não podia deixar de colocar aqui. Maravilhoso. Eu acho que todo mundo também deveria ler esse livro. É uma escrita de um escritor nacional, assim, tem que ser reverenciado. Um outro livro que também, assim, me emocionou muito foi A Última Mensagem de Hiroshima, do Takashi Morita. O Takashi Morita é um senhor japonês que nasceu lá no Japão e morou lá em Hiroshima. Acho que ele nasceu em Hiroshima mesmo. E ele vivenciou toda aquela catástrofe, né, da bomba de Hiroshima, as pessoas sofrendo por causa da bomba, os efeitos colaterais, a radiação, e como ele lidou com isso, e depois ele veio para o Brasil. Ele já está com mais de 90 anos e ele continua dando palestras aí pelo Brasil e mundo afora, narrando esse fato, e como ele deu essa volta por cima aqui no Brasil, mesmo com todas as diferenças culturais, ele conseguiu dar a volta por cima, e é emocionante, emocionante também. Outra história que eu acho que todo mundo deveria conhecer. Um outro livro, assim, gente, no ano de 2017 foi o ano assim que eu mais li literatura infantil. E eu queria colocar muitos aqui, queria fazer uma pilha de literatura infantil, mas não dava. Então eu coloquei um que mexeu com o meu coração. É um livro de leitura super rápida, mas é uma fofura, que chama Winnie, a Ursinha Pooh, a verdadeira história do ursinho mais famoso do mundo. Esse livro aqui foi um livro premiado. Vai contar a história da Winnie, que inspirou o escritor
do ursinho Pooh, a criar o ursinho Pooh, né? A Winnie, ela era uma ursinha que foi achada numa estação, na verdade ela foi comprada por um veterinário que estava indo para a Primeira Guerra Mundial. Esse veterinário era de Winnipeg, no Canadá. E então ele resolveu dar o nome dela, da ursinha, de Winnie, né? E ele levou para os treinamentos. A princípio os soldados ficaram meio assim receosos e tal, mas ele levou a ursinha e ela encantou todos aqueles soldados que estavam ali presentes. Mas ele não podia ficar com ela porque ele estava partindo para a guerra, para a Inglaterra. E chegando lá na Inglaterra ele teve que deixar a Winnie num zoológico. Aí vai ter aquele encontro com o Christopher, né? O garotinho da historinha do ursinho Pooh. E essa história, gente, é assim, você não dá nada pro livro, mas tem uma doçura. Essa história é maravilhosa, maravilhosa. Esse livro ganhou muitos prêmios e merecidamente. Aqui tem fotos do Christopher com a ursinha Pooh. E aqui tem mais alguma coisa aqui que só você lendo mesmo pra conhecer. Aqui tá, não dá pra vocês verem, mas tem os soldados aqui com a ursinha. Aqui também. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que é pra crianças, pra adultos, pra todo mundo. Os fãs do ursinho Pooh deveriam ler esse livro, muito fofo. E eu acho que isso aqui não é novidade, porque eu falei umas 300 vezes aqui no canal. Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Maravilhoso, vai contar a história da Jane Eyre. Ela era uma órfã, né, e ela morava na casa do tio, só que de repente o tio falece e ela se vê lá com uma tia que não tá nem aí pra ela, com os primos que desprezam, humilham ela e eles acabam mandando ela para um orfanato, não, para um colégio interno. E lá no colégio interno ela sofre muitas privações, mas ela consegue completar o ciclo lá no colégio e com 18 anos ela tenta ser preceptora, seguir a vida dela e acontece muitas coisas. Livro de literatura gótica, excelente, um dos melhores assim, livros que eu já li na vida. Vou deixar linkado aqui o vídeo aqui também, tá? Então, é imperdível. Quem gosta de clássicos não deve deixar de ler esse livro. Maravilhoso, maravilhoso. E esse livro, gente, é um amor. É um amor. Don Quixote, do Miguel de Cervantes, né? Eu li esse aqui, o primeiro volume eu li em janeiro de 2017. Esse aqui eu concluí agora em dezembro. Eu li todo em dezembro. Maravilhoso, gente, maravilhoso. Eu tô tão feliz de ter terminado essa leitura. Vai contar a história do Don Quixote, que se intitulava o Cavaleiro Andante, né? Ele junto com seu fiel escudeiro Sancho Panza andava por aí para desfazer agravos, salvar donzelas indefesas, viúvas, órfãos e quem mais precisasse da ajuda dele. E ele passou por aventuras e desventuras e em nome do amor que ele tinha por Dulcinea del Toboso, que era era um amor platônico, ele nem conhecia a Dulcinea, né? Eu acho que ela nem chamava Dulcinea, mas ele tinha aquele amor platônico e maravilhoso, gente. São várias histórias dentro da história, então não dá pra... Eu acho muito difícil uma pessoa fazer uma resenha desse livro todo, porque são muitas histórias dentro da história. Maravilhoso, maravilhoso. Leiam, leiam, gente, é muito divertido. Um livro que foi escrito no século XVII, no começo do século XVII, e é tão normal, assim, parece que foi escrito ontem, muito gostoso de ler. Leiam. E um outro livro, assim, que não tem grandes coisas, mas foi tão divertida a leitura que eu não podia deixar de colocar aqui, foi O Negócio Fracassado, do Anton Chekhov. Eu li muitos livros de russos esse ano, foi um grande ano, assim, de leitura de livros russos, mas o Chekhov também, ele me ganhou de uma forma. Aqui são casos corriqueiros, coisas do cotidiano, coisas, assim, às vezes muito tristes, mas ele tinha sempre um humor ácido, jogava aquela pitada de humor ácido, e a história ficava muito engraçada, muito divertida. São 38 contos, rapidinho de ler, e eu amei esse livro, eu também não podia deixar de colocar aqui nessa lista. Então, pessoal, de leituras, de melhores leituras de 2017, foi isso tudo aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de deixar o seu joinha. E já de antemão, já desejo um feliz 2018 para todo mundo, cheio de realizações, saúde e excelentes leituras. Muito obrigada por estar aqui comigo esse ano. Um grande beijo. Se você não é inscrito, se inscreva para receber novos vídeos. E até a próxima. Beijo grande. Tchau, tchau.